Este programa é livre para todos os públicos. Olá, tudo bom? Lancharam bem? Passaram na padaria da vovó Josefa? Passaram? Acabei de comer um pãozinho de lá. A padaria da vovó Josefa. Então, alegria, a gente está aqui novamente para o fechamento. O fechamento mesmo é a Eucaristia, celebrada pelo padre Adriano Zadoná. E mas nós vamos um pouco tentar fechar essa parte de conteúdo falando da cura entre as gerações. A gente entender um pouco a doutrina por trás da cura entre gerações. Tem pessoas que acham estranho, que acham que é uma coisa assim, oculta, complicada, né? Mas é a coisa mais simples que existe. E se baseia naquele mesmo fato que nós falamos ontem. Eu vou me confessar, o meu pecado é perdoado, mas ficam as penas do pecado, e é por isso que algumas pessoas vão para o purgatório. Então, ficam as penas do pecado e ficam as consequências humanas e espirituais do pecado. O pecado, hoje em dia, o pessoal acha que não tem nada demais fazer um pecadinho, não tem nada demais ofender a Deus, né? Esse pecado aqui é um pecado pequeno, eu faço esse pequeno roubo aqui, depois eu confesso, não vai ter consequência. Eu vou assistir esse vídeo meio pesado aqui, essa série meio pesada, mas não é pecado, não. Porque série todo mundo assiste, né? Eu vou falar mal da vida da pessoa, porque, rapaz, é um absurdo. Todo mundo tem que saber que essa pessoa fez isso, porque é um absurdo. E aí eu vou e falo mal da vida da pessoa. E aí eu digo, não, esse é um pecadinho pequeno. Eu nem ofendi a pessoa nem está aqui, ela nunca vai saber. Mas o que é pecado, e deixa consequências na nossa vida. Na nossa vida e na vida dos nossos descendentes, nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos. Então, existe um livro que tem 2 livros muito interessantes sobre isso. Tem vários, mas eu vou recomendar 2. Um deles deve ter aí na livraria, se chama O que é e como rezar pela cura entre gerações, do padre Marlon Múcio. E o outro é do irmão Alexandre, eu não estou lembrada do sobrenome dele, mas agora eu vou me lembrar já. Desculpe, eu me distraí um pouco com a senhora que mostrou ali a árvore genealógica dela, né? Bom, e o outro se chama, infelizmente, gente, eu deixei o livro em casa de distraída que eu sou e não estou me lembrando, mas ele traz mais a doutrina sobre a cura entre gerações. Veja bem, a responsabilidade pelo meu pecado é minha. Eu peco porque eu quis pecar. Ninguém peca sem querer. Se você peca sem querer, falta um elemento fundamental para um erro ser um pecado,
que é o elemento do consentimento. Você só peca realmente se você tiver consentido. Então, eu sei que é pecado, é a consciência de que aquilo é pecado, mas eu consinto no pecado. Eu digo sim ao pecado. Isso o padre vai perdoar, mas eu vou ter consequências. O que significa? Significa que você, hoje, pode estar necessitado de muita libertação por causa de algo que seus pais, seus avós, seus bisavós, seus trisavós, seus tataravós fizeram. É impressionante o número de pessoas, hoje em dia, que necessita de cura e libertação na linha de família, nas gerações que o antecederam. O pecado dos pais não passa para os filhos, mas as consequências do pecado dos pais, sim, passa para um filho. Veja, por exemplo, um pai e uma mãe que se divorciam. Como é que ficam os filhos deles? Não, Emi, hoje é moderno. Meus filhos têm muitos amigos, filhos de pai divorciado, e são todos bons meninos. Não traz consequência, não. Traz, sim. Traz uma consequência psicológica, traz uma consequência cultural, social, e traz uma consequência espiritual. Às vezes, a gente vê uma família que você vê a filha é igual à mãe, que é igual à avó, que é igual à bisavó. E todas acabam cometendo o mesmo erro e talvez o mesmo pecado. Se o meu tataravô assassinou alguém, o pecado é meu ou é dele? É dele. Quem vai pagar no purgatório, ou, sei lá, Deus me livre, no inferno, mas quem vai pagar por esse pecado é ele ou sou eu? Ele. Eu não tenho nada a ver com o pecado de assassinato do meu bisavô. Mas eu posso sofrer de medo, de angústia. Eu posso ter problemas na minha sexualidade. Eu posso ter pânico. Eu posso ter uma ira, um desejo de vingança que eu não sei de onde vem. As pessoas conversam, não sabem de onde vem. As pessoas vão rezar por você, pesquisam, não sabem de onde vem. E nem você. Então, é preciso uma oração para a cura e a libertação em linha de família. Uma vez eu estava rezando por uma senhora, né, aqui do Sul, né? Essas histórias que eu conto, gente, eu dou uma ligeira modificada, com licença de um padre, para ninguém, né, estou na televisão, para ninguém se identificar. Mas essa senhora, inclusive, é falecida, né? Então, ela foi pedir oração, porque o filho dela tinha mania de incendiar tudo. Light, né? Light. Tocava fogo em casa, tocava fogo no carro. Ele trabalhava com certo material bem combustível, tocava fogo no material. Ele queria ver o fogo, Aí esse menino foi para psicólogo, foi para psiquiatra, fazia anos que ele fazia uma terapia, e a mãe resolveu recorrer à oração, né? Mas eu comecei a perguntar sobre o menino, a infância do menino, pesquisei tudo.
não tinha nenhuma causa para ele ser piromaníaco, não é? Que é o nome da doença, quem gosta de tacar fogo nas coisas é piromaníaco. E a mãe já tinha perdido uma casa inteira. Não era um foguinho numa vela que ele tocava, era um fogão mesmo, né? Então, ela ia viajar para a terra dela, né? E quando eu rezava por ela, antes dela viajar, me vinha duas coisas. Me vinha que os antepassados dela tinham feito o que não deviam com os escravos, né? Então, antepassado da época da colônia, do Brasil colônia, 1500, 1600, né? E aí eu pedi a ela que ela, chegando na terra dela, que era Minas Gerais, tá? Que ela perguntasse aos parentes dela, que ela lesse os livros tombados da fazenda, para ver se ela descobria alguma coisa dos antepassados dela com relação aos escravos. E Deus me mostrava uma outra coisa, uma freira. E essa freira, que era da parentela dela, vamos dizer assim, essa freira, Deus mostrava que ela trazia bênçãos para a família, mas que a família estava amaldiçoada. Havia uma maldição que tinha vindo lá dos ascendentes dela sobre ela e sobre o filho dela. Bom, ela foi para Minas Gerais, voltou. Aí, quando ela voltou, ela disse: em mim eu descobri uma coisa importante. Meu tataravô, ele maltratava os escravos. E maltratava muito, e chicoteava muito. Eu descobri coisas importantíssimas. Ele ferrava os escravos. Sabe como ferra gado? Para botar, né? LF de Luiz Fernandes, né? Então, ferrava gado. Os escravos eram ferrados. Aí pronto, nós já tínhamos elementos, né? Um dos pecados que clama ao céu por justiça é a injustiça com os trabalhadores, os maus tratos e o não pagamento dos trabalhadores. Então, eu fui rezar por ela e Deus mostrou que uma escrava, ao ser ferrada, ela dizia para o dono da fazenda: Deus vai te castigar. Você é um amaldiçoado. A sua família vai perecer pelo fogo. Então, porque você ferra com fogo, né? Se esquenta o ferro e ferra. E essa maldição dessa escrava e o pecado do tataravô dela, que maltratava a escrava, o pecado de ele além de escravizar, que já é um pecado grande o suficiente, além de não pagar pelo trabalho, além de maltratar, ele ainda ferrou. Então, o pecado dele de injustiça, o pecado dele de degradação, de humilhação, esse pecado, talvez ele não tenha se arrependido dele. Talvez ele tenha achado que estava certo e nunca pediu perdão a Deus. E esse pecado deu o pezinho, como a gente viu na palestra passada, né? Deu o pezinho para a maldição ir em toda a linha de família. É muito comum eu encontrar senhoras que querem ficar grávidas.
e que não conseguem. Não conseguem de jeito nenhum. Vão ao médico, o médico diz que está tudo bem, o marido está tudo bem, viram a pessoa de cabeça para baixo, não acham nada. Quando a gente vai rezar, é maldição em linha de família. É impressionante, especialmente porque hoje se comete muito aborto. Então, a avó cometeu aborto, a mãe cometeu aborto, e ela é estéril. Ou ele é estéril, ou o casal é estéril. Por causa do pecado de assassinato da mãe e da avó. A mãe e a avó podem ter se arrependido, mas a consequência espiritual do pecado delas fica e se manifesta como uma esterilidade nas gerações futuras. Então, quais são, assim, dentro da minha experiência, tá? Vou falar bastante da minha experiência, porque aí a gente tem mais segurança. Quais são os pecados que mais atraem esse tipo de acontecimento, que alguns chamam de maldição em linha de família, que vai fazendo com que essa maldição passe de geração em geração? Primeiro, os 4 pecados que clamam ao céu por justiça. Os 4 pecados que clamam ao céu por justiça. O primeiro, assassinato. Você tirar a vida de alguém. O seu bisavô que mandou matar um político que era desafeto dele. O seu tataravô que matou a sua tataravó. O seu trisavô que contratou um pistoleiro para matar alguém que devia a ele que não pagava. Isso é assassinato. Mas o aborto também é assassinato. E é a forma de assassinato que mais causa essa maldição em linha de família. Porque é o assassinato voluntário de um inocente. Então, você pode pegar o catecismo da Igreja Católica e ver lá os pecados que clamam aos céus por justiça. E eu tenho visto horrores, principalmente mulheres que não engravidam, por causa da pílula anticoncepcional. Por causa do DIU. Nós sabemos que a pílula anticoncepcional é abortiva. Não é 100% abortiva, é 98%. Nesse caso, 98% é 100% para as crianças que foram abortadas. Ainda que fosse 99%, ainda assim, há a possibilidade de 1% de, em algum momento que a mulher toma a pílula anticoncepcional, ela ter tido um aborto. Só que ela não nota, porque a pílula, ela tira todas as consequências e a mulher vai menstruar, entre aspas, normalmente. Não dá para perceber que é um aborto, que inclusive é muito no comecinho. Mas a pílula anticoncepcional é abortiva. Nem que seja em 1%, mas ela é abortiva. Então, nós estamos... A pílula apareceu mais ou menos em 69, né? Na década de 60, né?
E o Papa Paulo VI, na sua encíclica Humanae Vitae, ele fala que se a pílula anticoncepcional passar a ser adotada pelos casais, nós teríamos uma avalanche de pornografia, de disfunções sexuais, de problemas envolvendo a sexualidade. E ele não diz isso, mas de assassinatos. 69, né? Eu estou em dúvida se é 64 ou 69. Mas em 69 eu tinha 18 anos. Então a minha geração, que nasceu ali pelos anos 50, eu nasci em 51, mas a geração da minha mãe, que nasceu em, 40, 35, mais ou menos, 1935, né? Já tomava pílula. Ou seja, já assassinava crianças. Depois veio o DIU. Mas o DIU não é abortivo. Qual, minha irmã? Que eu já procurei em todo lugar, já falei com ginecologista de todo lugar, mesmo o tal do Meriva é abortivo. Mas nós usamos indiscriminadamente. Então, esse primeiro pecado que brada aos céus, que é o pecado do assassinato, ele não é um pecado estranho à nossa geração. E hoje, quando a gente olha ao nosso redor, nós hoje na adoração rezamos pela libertação da pornografia. Quando a gente olha ao nosso redor, a gente vê que Paulo VI foi um profeta. Acabou-se a noção de família, a noção cristã de família, e se estabeleceu um comportamento pornográfico. E, às vezes, ninguém se lembra que isso pode ter sido causado por assassinatos em massa, aonde não só a minha família foi prejudicada por causa de aborto, a tua família foi prejudicada, mas no mundo inteiro, milhões e milhões e milhões de famílias cometem todos os dias assassinatos, abortos. Como é que a gente queria ter um mundo diferente se na nossa família e na família, em milhões e milhões de famílias no mundo inteiro, se pratica um pecado que clama aos céus por justiça diariamente? Então, o DIU, a pílula do dia seguinte, que é também abortiva, né? Caso você tenha concebido, você aborta. Você toma a pílula do dia seguinte para abortar. Então, vamos deixar de cinismo. A gente toma a pílula do dia seguinte para abortar, caso tenha ficado grávida. Então, o DIU, a pílula do dia seguinte e o aborto provocado, que vai numa clínica clandestina e tira a criança. São pecados de assassinato que clamam aos céus por justiça. Olha o nome desse tipo de pecado. E ninguém fala desse tipo de pecado. Às vezes o pessoal nem confessa, né? Nem confessa. Toma pílula há 500 anos e o padre nem sabe.
porque acha que não é pecado, acha que não está matando ninguém, se deixa levar pela mídia, pela informação de alguns médicos. Porque se é só 1%, não tem problema, ela não é abortiva. Tá certo. Para mim, que sou católica, 1% mata tanto quanto 100%. Né? Então, são pecados, diz comigo, pecados que clamam aos céus por justiça. Em Deuteronômio, Deus vai nos dizer uma coisa muito importante. Eu ponho diante de ti o bem e o mal. Tu estende a tua mão para o que tu quiseres. E depois, também no livro do Deuteronômio, Deus vai dizer que aquele que escolhe o mal está fora da bênção de Deus. Então, esses pecados clamam, eles gritam o dia inteiro ao céu, a Deus, pedindo que Deus faça justiça. Entende o significado dos pecados que clamam aos céus por justiça? São pecados que dia e noite, diante de Deus, ficam pedindo a Deus que faça justiça. Que faça justiça. Então, diz comigo, o primeiro, assassinato. O segundo pecado que clama aos céus por justiça é a retenção, desculpe, gente, é a retenção do pagamento a trabalhadores. Você fica, nossa, esse pecado clama aos céus por justiça? Porque o mês passado, o dia 30 era o dia de eu pagar os meus funcionários. Mas estava dando um bom rendimento na minha aplicação. E eu, então, para ganhar um dinheirinho a mais, em vez de pagar no dia 30, paguei só no dia 15 do mês seguinte. Esse é um pecado que clama aos céus por justiça. Quando você não paga em dia a pessoa que trabalha para você e poderia pagar. Deixa de pagar para o dinheiro render mais na aplicação. Deixa de pagar porque quer comprar alguma coisa importante. Esse pecado é uma injustiça. Ele clama aos céus por justiça. E dentro disso está o trabalho escravo. Continuando a história daquela senhora, essa cura dessa senhora era muito complicada. Ela tinha problemas físicos, tinha problemas espirituais, tinha problemas psicológicos. E eu precisei rezar por ela várias vezes. E na última vez que eu estava rezando por ela, telefonaram para ela, dizendo que o filho tinha posto fogo na garagem da casa, que os bombeiros estavam na casa dela, a maior confusão. E aí, ela já estava mais consciente, não é? E eu disse, você quer ir para casa? Ela disse, não, eu quero acabar a oração. Uma mulher de fé. Então, nós acabamos a oração dela. Ela chegou em casa, estava aquele fuzuê, bombeiro na porta, carro destruído, equipamentos do filho que estavam na garagem destruídos. Mas ela disse que olhou para o filho, que se sentia muito culpado, e disse para ele, foi a última vez. Você nunca mais vai passar por isso. E, de fato, depois disso, o filho dela se ajeitou, ele era bem gordão, né? Ele se ajeitou, deixou de beber, deixou de incendiar as coisas, tomou um rumo na vida, e hoje ele é casado e tem filhos já de 12, 13 anos. Porque Deus libertou,
porque o Senhor fez. O pecado é do tataravô dele, né? Para ele, mais do que tataravô. Do tataravô da mãe dele. Mas ele sofreu as consequências do pecado. Quem está se lembrando de algum caso na sua família, levanta a mão. Todos nós temos casos assim. Basta alguém da tua família tomar pílula, né? Eu conheço uma família que tem muitas mulheres, muitas. A avó dessas mulheres que eu conhecia, não, essas mulheres todas eram estéreis, todas eram estéreis. Nenhuma delas conseguiu conceber até aquele momento. E aí nós fizemos uma série de missas para a libertação da família. Todos os que estavam vivos se confessaram. E aí, rezando por uma pessoa da família, ela disse, a minha avó, a nossa avó, né, de todas essas mulheres, fez 12 abortos. 12. Não é brincadeira. Depois dessas 30 missas para o corte de maldição em linha de família, depois de todos terem se confessado, todas as mulheres tiveram filhos. Todas. Todas. Porque foi quebrada a maldição em linha de família por um pecado que brada aos céus por justiça. Outro pecado que o catecismo aponta como um pecado que clama aos céus por justiça é maus tratos a viúvas e órfãos. Quando existe uma viúva na sua família, quando existe um órfão na sua família, e você não socorre, você trata mal, você humilha, você não vai de encontro à necessidade deles, mesmo a necessidade financeira, você está fazendo um pecado que brada aos céus por justiça. E o quarto pecado é a sodomia, né? O pecado de sodomia, que são as relações contra a natureza. Como é que você identifica que existe na sua família uma maldição em linha de família? Quando você vê as coisas se repetirem. Você vê doenças que se repetem e você acha que é só hereditário. Mas eu tenho visto, e alguns escritores têm visto, situações em que a genética muda. A genética é atingida pelo demônio. Quando a gente fala de cura e libertação em linha de família, nós estamos falando de libertação. Nós estamos falando de demônio. Nós não estamos falando de, um problema genético na minha família só, não. Aconteceu. E aí você faz a sua árvore genealógica e você vai vendo câncer no tataravô, câncer na bisavó, câncer no primo-avô, câncer no pai e câncer naquele momento. É o câncer que vai se repetindo. Aí você vê aborto na trisavó, aborto na bisavó, aborto nas tias bisavós, aborto, né, pessoas que começam a não engravidar,
E você vai vendo que aquilo vai se repetindo. Aí você vê sodomia no bisavô, sodomia no trisavô, e você vai vendo pessoas angustiadas, perdidas, amassadas, amarguradas, ansiosas. E não sabe por quê. É o pecado da sodomia, cujas consequências vão até sei lá qual geração. Vocês veem que é um assunto complicado, né? Não estou nem brincando, não estou nem dançando. Mas é porque eu quero rezar por vocês. Eu quero acabar essa palestra rezando por vocês. Há outros pecados que eu sei por experiência que trazem a maldição. O adultério, ele tem como consequência a maldição em linha de família, muitas vezes. O jogo apostado, pessoas que jogam apostado e por isso fazem injustiça com crianças, com filhos, com a esposa ou esposo. Alcoolismo e drogas. Isso se repete, gente, você pega uma família e você vai identificando alcoólatra em todas as gerações. Isso não é só genético. Vou já contar uma história para vocês interessante. Briga por herança traz uma maldição terrível. Briga por terra, nem que seja 3 dedos de terra, traz maldição. Roubo, estelionato, desonestidade em geral e, evidentemente, a frequência a falsas doutrinas. Frequência direta, como a gente viu hoje de manhã, ou frequência indireta, aonde te levaram lá. Tua mãe te levou, tua avó te levou. Isso traz uma maldição. Isso traz uma sujeição demoníaca, mas as consequências dessa sujeição demoníaca é a maldição em linha de família. Tem um exorcista espanhol famoso que se chama Padre Fortea. O Padre Fortea conta que numa vilazinha, né, numa cidadezinha do interior da Espanha, um homem de uma determinada seita, né, ele deu um jeito de engambelar o padre e deu a Eucaristia para o burro dele. Botou o burro na frente da igreja, deu a Eucaristia e ficou fazendo conta do padre, ficou fazendo pouco do padre, da igreja, das pessoas que estavam na igreja. Esse homem tinha 3 filhos normais. Depois do acidente, do incidente da blasfêmia do burro, isso é o exorcista que conta, é o Padre Fortea. Ele teve mais 4 filhos, todos 4 com fenda palatal, lábio leporino. É uma evidência de que esse tipo de pecado, e foi a blasfêmia, né, ela traz maldição e, nesse caso, trouxe uma alteração do DNA. E a mesma coisa acontece com pecados de sodomia. Ele pode alterar um DNA. Porque é um pecado que clama aos céus por justiça. E os céus agem. Né? Vamos ficar de pé um pouquinho. Dá aquela espreguiçada básica, né? Estica a coluna, que nós vamos rezar por todas as gerações. Tá? Tem alguma música de cura? Assim, tipo, cura, Senhor, onde dói?
Só um pedacinho, tá? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que fiquei só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Com força de mão levantada, peça. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso Lembre ir. dos seus avós, bisavós, trisavós, tataravós. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Vá apresentando ao Senhor todos os seus antepassados, seus tataravós, seus trisavós, seus bisavós, seus avós, seus pais. E você mesmo, porque o seu pecado pode também trazer consequências e traz consequências na sua vida. Não importa se você não conheceu o seu tataravô. É claro que você não conheceu. Não importa se você não conheceu o seu trisavô, seu bisavô, seu avô. Você vai entregá-los ao Senhor. E se você souber do nome, melhor ainda. Mas ainda que você não conheça, você sabe o nome da sua família. Por exemplo, se for o meu tataravô, vai ser Melo Oquendo. Porque são os nomes de solteiros, meus 2 nomes de solteiro. Então, se você não souber o nome da pessoa, você apresenta o sobrenome. Então, diga comigo, eu te apresento, Senhor. Eu te apresento, Senhor, Com toda confiança. com toda confiança. A família. A família. Agora você diz bem alto. Melo Oquendo. E te peço, Senhor, que tu retires, pelo poder do teu sangue santo, toda e qualquer maldição, em linha de família, que possa estar atingindo a mim, ao meu cônjuge, aos meus irmãos, aos meus primos, e aos meus filhos. Vá apresentando, vá orando em línguas, e vá apresentando. Apresente com fé. O Senhor pode ir nesse lugar aonde você não pode ir. Agora reze em línguas baixinho. Nós vamos rezar de geração em geração. Eu, a Djanira. Nós vamos estar abertas à palavra de ciência, à palavra de profecia. Mas nós precisamos que você reze. Nós te apresentamos, Senhor, os nossos tataravós, nossos tataratios, nossos tataraprimos,
E te suplicamos, Senhor, a cura dos nossos tataravós. As pessoas cujos tataravós tinham escravos, levantem a mão. E as pessoas cujos tataravós foram escravos, também levantem a mão. E quem está perto, reze por essa pessoa. Reze por libertação. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós te pedimos, Jesus Cristo, que tu afastes dessas pessoas, dessas famílias, que tu afastes toda maldição que possa ter vindo de maltratos a escravos, de maltratos a empregados. E eu pergunto a você que está com a mão para cima, você renuncia a maltratar escravos? Você renuncia a tratar mal os seus empregados, inclusive os domésticos? Você renuncia em nome de Jesus? E você que teve tataravós escravos, eu pergunto a você, você renuncia a todo ódio, a toda vingança? Você renuncia a todo espírito de revolta? Você renuncia a todo medo? Reze, eu estou vendo gente com a mão para cima, sem ninguém rezando por ele. Não deixe o seu irmão sem oração. Encoste a mão, vá lá. Essa pessoa está sofrendo. Essa pessoa está angustiada. Essa pessoa sofre. Nessa linha, o Senhor vai te mostrando também, enquanto você ora, objetos ligados à família, antepassados, coisas que você foi guardando e nem sabe o significado. Se o Senhor está lhe mostrando, se desfaz. Com essa oração de renúncia, você também já vai renunciando a esses objetos. O Senhor me mostra pedaço de ferro, o Senhor me mostra ferradura, coisas que você foi guardando. Ah, foi do meu avô, foi da minha avó, foi guardando, sem nem saber a história. Mas se o Senhor está lhe revelando agora, se despeça, se desfaça. Se desfaça, isso. Se desfaça dessas ferramentas, desses objetos. Eu quero confirmar a uma pessoa que guarda um baú de couro. Baú de couro que veio lá dos ancestrais. É preciso se desfazer, que dentro desse baú foram guardados documentos de falsificação de limites de terra. E você, hoje, você tenta ficar no emprego e não consegue. Você tenta começar um negócio e o negócio começa bem, mas logo vai para trás. Caiu sobre você a maldição bíblica de plantarão e não colherão. Por favor, levante a mão, os outros podem abaixar. Pessoas que já começaram vários negócios e que não deu certo, que não foi até o fim. Pode levantar, várias pessoas, deve ter umas 50 pessoas, ainda tem gente. Oremos. Você que está perto, desculpe, você que está perto dessa pessoa, reze pela libertação dessa maldição bíblica. Plantarão e não colherão. Liberta, Senhor. E você que está em casa, o Senhor também me revela isso. Pessoas em casa com esta mesma realidade. Agora receba a libertação da parte de Deus. Receba
Receba o Espírito Santo de Deus que liberta. Chori cantoriara hariara labandori cantoriara labandori cantoriara la hariara labandoriara labandori. O Senhor que está bem na frente com a imagem de Jesus misericordioso, que é calvo, usa óculos. Chama ele. Chame ele. O Senhor tem alcoólatras na família? Nenhum alcoólatra? Sabe de algum roubo que aconteceu do passado? Sim, então renuncie a esse roubo e peça ao seu irmão que reze, por favor, pela libertação. Nós te apresentamos agora, Senhor, a geração dos nossos trisavós, dos nossos trisatios, trisanetos, terceira geração. Uma pessoa aqui tinha uma trisavó que dançava em cabaré. É daquele lado ali, aqui nesse meiozinho, mais pro lado direito. Se você souber, você pode levantar e se quiser. Mas a consequência disso é que na sua família muitas mulheres não se casam. Muitas mulheres ficam solteiras. E não é por amor ao celibato, mas porque não conseguem encontrar um esposo. É a senhora, por favor, rezem por ela. Mas tem mais duas. Está aqui as duas, pronto. Rezem por elas, por favor. Cortem a maldição que veio através dessa trisavó que, infelizmente, se prostituiu. Nós clamamos o poder do sangue de Jesus, Senhor. Diante dessa realidade manifestada, diante dessa verdade que vem à tona, nós clamamos o poder do Teu sangue sobre estas famílias, Senhor, sobre esses Teus filhos. Derrama o Teu sangue precioso e lava, Jesus. Liberta, Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, porque Tu curas muito além das palavras de ciência que Tu estás dando a nós. É verdade. Tu vais muito além. Essas pequenas palavras são somente um sinal da Tua ação. Senhor, nós te apresentamos agora os nossos bisavós. A geração dos nossos bisavós, com os nossos tios bisavós, nossos primos bisavós. O Senhor me mostra muitas injustiças que foram cometidas, especialmente no comércio. E um bisavô aqui que trabalhava com fumo. Se você souber que é o seu bisavô, levante a mão. Se não souber, ali, o senhor está com a mão levantada? Porque às vezes a gente não enxerga por causa da claridade, está? Rezem por... Pronto, reze por aquele senhor, vocês que estão perto. Porque esse descendente dele, que plantava fumo, que trabalhava com fumo, cometeu comércio ilegal. E até hoje a família dele tem dificuldade de prosperar por causa do que aconteceu, desse contrabando que aconteceu. Nós clamamos, Jesus, o poder do Teu sangue. Vem lavando, Jesus, essa realidade. Vem libertando, Senhor. Nós clamamos a Tua misericórdia, Senhor, que se derrama sobre nós como um rio de água viva, nos lavando, nos dando vida plena, nos libertando, porque é para que sejamos livres que o Senhor nos libertou com a sua paixão e morte de cruz. Bendito seja. Te apresentamos, Senhor, agora nossos avós. Todos os problemas com relação à terra, a roubo de terra,
dos nossos avós, dos nossos tios avós. Todo problema de herança, documentos alterados, né? Estelionato, roubo. Apresente os seus avós. Seus avós, você provavelmente já sabe o nome. Então, apresente os seus 4 avós a Jesus. Diga o nome deles. E o nome deles. Isso, apresente agora ao Senhor. Se você conhece a situação, ainda mais. Se você não conhece, mesmo assim, apresente agora os seus avós, seus 4 avós. Lado materno, lado paterno. E clame o poder do sangue precioso de Jesus sobre eles. Nós pedimos, Senhor, liberta, salva, cura, Senhor, os nossos avós. Muito comércio ilegal, muito comércio com atitudes ilegais, leis burladas para ganhar mais dinheiro. Confirmo. E em muitos avós aqui, muitas avós, nós já identificamos a pílula anticoncepcional, o assassinato. Eu queria que viesse com muita rapidez, que levantasse a mão com muita rapidez. As pessoas que querem ter filhos e não conseguem. 1, 2, 3. Você precisa levantar alto para a gente ver daqui. Ergue a mão assim bem no alto. Se puder acenar, melhor, que a gente vê. Ali, uma ali acenando com as 2 mãos. Tão lindinha. Vem cá, meu amor. Vem cá. Venham aqui na frente. Vem aqui na frente. As outras também, né, Emis? Que estão com as mãos erguidas. Se puder, rapidamente. Tem que ser rapidamente. Isso, bem rapidinho. Rapidamente. Aqui na frente. Se o marido quiser vir, estiver aqui. Bem junto da grade. Pode vir. Bem pode juntinho. Vir mais pertinho. Mais pertinho. Mais pertinho. Só as mulheres, entenda, as mulheres e esposos que desejam engravidar. Os esposos podem vir e ficar juntinho da sua esposa. Vamos clamar que seja quebrada toda maldição. Oremos juntos. Pai de amor e de bondade, olha esses teus filhos que desejam procriar, mas que não têm conseguido. Eu pergunto a vocês que estão na grade, vocês renunciam ao aborto? Se você tomou pílula anticoncepcional, você renuncia ao aborto? Se você colocou o DIU, você renuncia ao aborto? Você renuncia ao assassinato? E diga agora: Senhor Jesus, eis-me aqui. Eu quero te dar filhos. Eu quero colaborar na tua criação. Quero te dar filhos para o céu. Quero povoar a terra de santos. Quebra, Senhor, pelo poder do teu sangue, toda maldição. Quebra, Senhor, pelo poder do teu sangue, toda maldição. Que me tenha vindo em linha de família. Que me tenha vindo em linha de família. Bote a mão no seu útero. Bote a mão no seu útero e reze. Reze, os maridos rezem. Senhor, se tem algum homem aqui que também é estéril, principalmente devido a jogo apostado, cura, Senhor, também esses papais. Todo voto íntimo vai quebrando, Senhor. Se você se recorda de algum voto íntimo, uma decisão que você tomou, com palavras expressas ou não, quando você disse: eu não quero ser mãe, não quero filhos,
filho, só dá trabalho. Renuncia agora em nome de Jesus. Nós clamamos, Senhor, o poder do Teu sangue. Vem quebrando, Senhor, vem libertando todo o poder de votos íntimos feitos de forma consciente ou inconsciente. Nesta hora nós clamamos: liberta-nos, Senhor. Liberta-nos, Senhor, liberta. Liberta-nos, Senhor Jesus. Liberta as mulheres que ouviram a mãe dizer: homem não serve para nada. Homem só serve para a gente ficar grávida e depois abandonam a gente. Todas essas palavras que a sua mãe lhe disse: não tenha filho, não vale a pena, é ruim demais, dá muita dor, muito trabalho. Renuncie a essas palavras da sua mãe. Todo medo de gerar filhos, medo de dar à luz, seja liberto em nome de Jesus. Nós te apresentamos, Senhor, a geração dos nossos pais. Se os nossos pais brigaram por terra, brigaram por herança, se nossos pais ou qualquer um dos nossos antepassados cometeu ou ajudou a cometer qualquer forma de assassinato, se os nossos pais ou qualquer outra pessoa da nossa família cometeu atos de sodomia, mesmo dentro do matrimônio, e quebrou a castidade matrimonial, nós apresentamos a Ti, Senhor, todo tipo de roubo, de estelionato, todo tipo de injustiça, todo tipo de não pagamento aos funcionários que foi feito pelos nossos pais. Divórcio, adultério, bebida, violência doméstica, abuso sexual, estupro. Tudo que nossos pais possam ter te ofendido e que esteja agora tendo influência sobre a nossa vida, na tua bondade, Senhor, cura. Cura, Senhor. Nós clamamos, Senhor, o poder do Teu sangue precioso sobre os nossos pais. Sim, você que tem aqui os seus pais, está em casa com os seus pais, tem os seus pais nos pensamentos, na mente, no coração, com todo o amor, clame agora. Quero ouvir mais forte. É uma geração muito próxima a nós, muito ligada a nossa. Nós clamamos agora, Senhor, liberta. Erga os seus braços. Isso. Xandari cantoria hariara labandaria hariara labandariara. Lava os nossos pais com Teu sangue, Senhor. E liberta, Senhor, os nossos pais, porque diz a Tua promessa, a Tua palavra. Se Cristo nos libertar, verdadeiramente livres seremos. Nós desejamos a Tua libertação dos nossos pais, da nossa família. E o Senhor me mostra em muitas famílias laços de ódio e de falta de perdão durante muitas gerações. Eu queria pedir que as futuras mãezinhas deixassem a grade e que viessem até aqui. Atenção, para você não vir errado, tá? E seja bem verdadeiro. Família, e rápido. Famílias que têm ódio, que cultivam o ódio. Famílias que não se perdoam. Famílias que são agressivas, que não sabem se tratar bem de uma maneira amorosa. Famílias que gritam, que conversam aos gritos. Famílias que expõem a fragilidade do outro. Famílias onde existe vingança, onde existe o
crime por vingança. Você que está atrás, interceda. Erga os seus braços. Já é por esses muita irmãos. gente. É, muita Já é gente. muita gente. É melhor não virem todos. Fique onde você Aí está. onde você está, receba a graça de Deus. E nós intercedemos, Senhor, clamando o teu poder, a gota preciosa do teu sangue sobre nós. O teu sangue cura, o teu sangue liberta, o teu sangue é fonte de vida plena. Lava-nos com o teu sangue precioso. E vem aqui diante de Jesus e lembre dos seus pais, avós, bisavós, trisavós, tataravós. E você diz: eu renuncio ao ódio na minha família. Eu renuncio aos gritos e palavras agressivas da minha família. Eu renuncio à vingança na minha família. Eu renuncio à fofoca na minha família. Eu renuncio à maledicência, o hábito de falar mal dos outros, da vida alheia. Ó Senhor, liberta. Liberta essas famílias atingidas pelo ódio. Liberta essas famílias que não se perdoam. Liberta essas famílias que talvez tenham criado brigas sérias, inclusive com o governo. Liberta essas famílias que se afastaram da igreja. Liberta essas famílias que cultivaram a gritaria dentro de casa, que não sabem ter paciência um com o outro, que não confiam em Ti. Liberta, Senhor, liberta. Liberta, Senhor Jesus. Nós vamos agradecendo também ao Senhor por essa libertação que já está acontecendo. Bendito seja. Obrigada. Você vai voltando para o seu lugar. Nós continuamos nesse clima de oração. Vamos cantar novamente essa mesma música enquanto você vai caminhando para uma vida nova. Você é responsável para que nesta geração seja quebrada toda maldição na linha da sua família. Você canta orando, não se despeça. Nós estamos em oração. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que fiquei só. E o Senhor vai curando toda a dor da solidão. Senhor, cura também famílias que tiveram prisioneiros. Famílias cujos antepassados estiveram na prisão por crimes cometidos. A me embalar. Abre os seus braços e canta. Cura, Senhor, onde dói. Força. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Senhor, cura também todas as doenças que se repetem. Câncer, coluna, AVC, aneurisma cerebral, depressão, ansiedade. Vá colocando isso para Deus. Essas coisas podem vir dos seus antepassados. Peça que Deus cure onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Apresente para Deus a sua dor. Cura, Senhor, onde eu não posso
posso ir. Mais uma vez, cura, Senhor, onde dói, com os braços erguidos para Deus te ver. Cura, Senhor, onde dói. Nós clamamos, Jesus, nesta manhã. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Com os braços erguidos, vamos louvar ao Senhor. Nós te bendizemos e te Com o louvamos. coração agradecido. Agradecemos por tudo que o Senhor fez, por tantas Bendito curas, seja. tantas libertações. Nós te damos Obrigado, Senhor. Nós te bendizemos. Bendito seja pela tua Solte misericórdia tua por voz. cada um de nós, Louve a Senhor. Deus. Porque o Senhor olhou para Agradeça. o nosso clamor. Agradeça a Deus. O Senhor ouviu o nosso clamor. Obrigado, Obrigada, Senhor. Jesus. Isso é um grande Obrigado, louvor Jesus, para por tantas Deus. restaurações. Isso. Obrigado, Senhor. Bendito seja, palavras Jesus. de Bendito e louvor, louvado de seja gratidão. por tudo que o Nós te Senhor damos realizou graças. nestes dias aqui, Nós sobretudo reconhecemos agora, o teu Senhor. poder, Nesta Senhor. manhã, neste Nós te momento, louvamos. nós te louvamos e te bendizemos, Nós te Senhor, damos por esta nova glórias, chance, louvores, por este novo tempo, por esta nova exaltamos, vida. Obrigado, bendizemos. Senhor. Obrigado porque o Senhor visitou a minha família, visitou a minha árvore genealógica. Obrigado, Jesus. Agradeça pelas gerações da sua família. Vá agradecendo, eu te agradeço, Senhor, pelos meus pais. Faça um agradecimento. Bendito seja, Senhor. Obrigada por meus Agradecimento. pais. Obrigada pela vida que eles geraram. Obrigada pela vida que eles geraram. Obrigada pelo cuidado que tiveram comigo. Obrigada pelo cuidado que tiveram comigo. Eu quero ser grata aos meus pais. Eu quero ser grata aos meus pais. Eu quero amar os meus pais. Eu quero amar os meus pais. Senhor, obrigada pelos meus avós. Senhor, obrigada por meus avós. O cuidado que eles tiveram comigo. Cuidado que eles tiveram comigo. As brincadeiras que eles fizeram comigo. Brincadeiras que eles fizeram. Os mimos que eles me fizeram. Os mimos que eles me fizeram. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada. Eu quero amar os meus avós Eu quero amar os e meus rezar por eles. e rezar por eles. Obrigada pelos meus bisavós. Obrigada por meus bisavós. Obrigada por meus trisavós. Obrigada por meus trisavós. Obrigada pelos meus tataravós. Obrigada por meus tataravós. São filhos teus, São filhos teus. meus irmãos. Meus irmãos. E eu te peço que tu os Eu abençoes. te peço que tu os abençoe. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E que se eles estiverem no purgatório, E se eles estiverem no purgatório, eu rezo por eles eu agora. rezo por eles. Uriara labandari cantoriara lahariara labatariara. Shuri cantoriara lariara lariara. Nós vamos na linguagem do Espírito. A palavra de Deus diz: quando nós sabemos orar como convém, o Espírito ora em nós. Há uma pessoa aqui cuja mãe morreu sem você pedir perdão. E uma outra cuja avó morreu sem você conseguir pedir perdão. O Senhor está te curando agora. Você levanta a mão e diz glória a Deus. Glória a Deus. Nós damos glórias a Deus também juntos. Ori cantoriara lariara lariara. Ori cantoriara lariara lariara lariara. Vamos pedir ao Senhor agora que abençoe a nossa descendência. Senhor, abençoa os meus filhos Senhor, abençoa os meus filhos profundamente. profundamente. Abençoa os meus netos. Abençoa os meus netos. Abençoa os meus bisnetos que virão. Abençoa os meus bisnetos que virão. Abençoa todas as gerações. Abençoa todas as gerações. Cura toda doença hereditária. Cura toda doença hereditária. Cura toda doença que venha de maldição em linha de família. Cura toda doença que venha de maldição em linhas de família. Aquela pessoa que está com uma foto levantada, o problema dessas pessoas é em que parte do corpo? Só aponta, porque a gente não tem tempo. Aponta para a tua cabeça. Aponta. Então, estou vendo mal, né? Estou vendo mal. Ok. Então, diga comigo, abençoa, Senhor. Abençoa, Senhor. Meus filhos, meus netos, meus bisnetos, meus trinetos,
meus tataranetos, que eles temam a Ti, Senhor, eles temam a Ti, Senhor, e sejam santos, e sejam santos, e Te amem de geração em geração. de geração em geração. Amém. Amém. Vamos entregar este momento, tudo que nós vivemos, à Nossa Senhora. Ela é a intercessora por excelência, pela nossa cura e restauração completa. Coloca a mão no seu coração. Não sei qual a relação que você tem com a Virgem Maria, mas a presença tão forte dela aqui, Emi, junto conosco, Graças a Deus. intercedendo. É como se Nossa Senhora te envolvesse agora com um manto de mãe, te abraçando e dizendo: coragem, não tenha medo, eu estou com você. Virgem Maria, nós nos consagramos a Ti, Mãe. A nossa família, a nossa descendência, a nossa árvore genealógica, todo o nosso ser, Mãe, nós consagramos a Ti nesta hora, como filhos que somos, e saudamos a Ti com muito amor, rezando: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Faça comigo o sinal da cruz. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Pode ser mais forte. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Bendito seja, meu Deus. Vamos aplaudir porque Ele fez muito. Glória a Ti, Senhor.